Olá, pessoal. Bom retorno. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem lá daí. Hoje nós vamos começar a falar sobre o pré-modernismo. A aula passada, que foi no semestre passado, do dia 26 do 6, faz tempo, hein? Foi a última aula nossa e nós falamos sobre simbolismo, foi a última coisa que a gente chegou a falar. E agora nós vamos falar sobre o pré-modernismo, ok? Na verdade, o primeiro ponto, assim, para vocês terem certeza sobre o pré-modernismo, é que o pré-modernismo é um período de transição entre o modernismo e, aliás, entre o simbolismo parnasianismo, naturalismo e realismo, ao modernismo. Então, eu tenho aqui um entremeio. Por que é chamado de pré-modernismo? Porque não é considerado um período literário, ou uma escola literária, se quiserem chamar, não é considerado porque o pré-modernismo é simplesmente um período de transição. Ele não tem características próprias, ou ele não tem estruturas próprias, assim por diante. Então, seria essa a ideia. Bom, Israel, que eu saiba, ninguém vai ler poema hoje. Ninguém falou que queria ler poema hoje. Então, e outra, sem contar que eu acho que nosso tempo está bem curto para ler poema. Falar nisso, só para comentar um aspecto que eu acho interessante e comentar com vocês, para vocês prestarem atenção, é que eu fico muito feliz de ter essa quantidade de alunos que ainda tem, e a galera que está desistindo vai se enrolar, né? Porque eu acho que as aulas provavelmente vão demorar para voltar, e se voltarem, vai ser só para a gente finalizar o ano, porque acho muito difícil as aulas voltarem do jeito que a gente estava imaginando. Ou seja, vai ter Enem do mesmo jeito, né? Então, fica aqui, não perde essas aulas, não desista, porque vai dar certo. Se não der certo, ano que vem tenta de novo, mas pelo menos você não vai perder a chance porque você não se esforçou. Então, vamos lá. Pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, mas um período de transição entre o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo para o modernismo. A primeira coisa é que a gente pode dizer que os principais objetivos que você tem nesse período do pré-modernismo, o primeiro é a necessidade de transformação nas artes, na temática e na linguagem literária. Então havia ali uma necessidade de transformação nas artes. Depois nós vamos ter também a ruptura com os moldes simbolistas e parnasianos. Então, essa é a ruptura com os moldes simbolistas e a ruptura com os moldes parnasianos. E dentro desse processo de transição entre esses períodos, nós temos que ver o que estava acontecendo no Brasil. Então, vamos pensar na data, tá? O primeiro livro pré-moderno foi em 1902. O livro se chama Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, e também o segundo livro, que foi no mesmo ano, é o Canaã, do Graça Aranha. Mas eu vou falar do Euclides da Cunha porque realmente estou falando de alguém que sabe o que está fazendo. O Euclides da Cunha era um jornalista e estudioso, leitor de literatura normal, e estava tendo a Guerra de Canudos. Todo mundo conhece a Guerra de Canudos, né? Que aconteceu na cidade de Canudos, entre Antônio Conselheiro e o Império. E aí, e o Império não, desculpa, e a República. E aí o que acontece? Quando o Euclides da Cunha é levado para Canudos, para ele começar a pesquisar e escrever para o jornal, falando um pouco sobre essa guerra, ele se simpatizou por todo mundo lá. E começou a perceber que havia ali muitas incoerências estruturais, sobretudo. De repente, o que aconteceu? O Euclides da Cunha resolveu escrever o livro Os Sertões. E ao escrever Os Sertões, ele muda completamente o conceito de literatura que você tinha até aquele momento. É um livro parecido com o naturalismo? É. É um livro realista? É. Mas também é um livro novo, com características novas, centrado num lugar onde jamais alguém sequer teve coragem de falar. Falando sobre a perspectiva de personagens que ninguém queria falar. Eu vou pegar, estou hoje bem utilizador do Alfredo Bozzi, então eu vou pegar o Alfredo Bozzi e quero que vocês observem esse aspecto. Vê?
Ele fala assim, vou lá no pré-modernismo, 327. Deixa eu pegar aqui, que eu acho boa a fala dele sobre pré-modernismo. Ele diz assim, creio que se pode chamar de pré-modernista, no sentido forte de premonição do que seria dos temas vivos em 22, tudo que nas primeiras décadas do século problematizava a nossa realidade social e cultural. Então, acho que o primeiro ponto é a problematização da realidade social e cultural. Ele diz assim, ó, o grosso da literatura anterior à semana foi, como é sabido, pouco inovador. Obras pontilhadas pela crítica de neos-parnasianistas, neossimbolistas, neorromântica, traíam o marca-passo da cultura brasileira em pleno século da Evolução Industrial. Essa literatura já foi vista, em suas várias direções, nas páginas dedicadas aos epígonos de realismo, naturalismo e simbolismo. No caso dos melhores prosadores regionais, ele vai falar de vários. Aí ele fala assim, ó, começar com Euclides da Cunha. Ele diz assim, o engenheiro Euclides da Cunha deteve o olhar na matéria e no determinismo raciais que o século XIX lhe ensinara a aceitar sem reservas, ou seja, sem culpa. Desse esforço, aturado de colher o real, emergiu uma outra face da nação, face trágica que contemplamos em Os Sertões. É moderna em Euclides a ânsia de ir além dos esquemas e desvendar o mistério da terra e do homem brasileiro com as armas todas da ciência e da sensibilidade. Há uma paixão do real em Os Sertões que transborda dos quadros do seu pensamento classificador. E uma paixão da palavra que dá concretíssimos relevos aos momentos mais áridos de sua engenharia social. E aí o autor vai explicar o porquê, né? Porque o Euclides da Cunha pode também ser considerado um homem moderno, apesar de se manter ainda nos moldes do passado. Vou fazer a leitura de uma pergunta de uma aluna que mandou no privado para mim. Ela diz, professor, como o pré-modernismo não é uma escola literária, então o estilo dele não se contrapõe ao simbolismo? Não se contrapõe ao... Olha, porque assim, você precisa entender, a gente precisa separar as coisas. Prosadores têm características de prosadores, poetas têm características de poetas. Então, realismo, naturalismo são prosas. Simbolismo e parnasianismo são poesias. Então, é preciso separar. Poesia tem a ver algumas coisas, mas a gente não põe no mesmo balaio. São elementos diferentes. Beleza. Dito isso, posso dizer para você que, se você comparar Euclides da Cunha com as prosas realistas e naturalistas, tá certo? Você vai perceber que, em Euclides da Cunha, existem muitas características que são realistas. Por exemplo, determinismo. O homem é produto do meio em que ele vive. Segundo, naturalistas. O homem é transformado em animal de acordo com o espaço em que ele vive, a zoomorfização do homem. Então, você vai ver isso em Euclides da Cunha. Mas uma coisa nova, e eu acho que é por isso que ele avança, é o fato de que ele, além de tudo, além de todas essas características que ele copia do modelo realista e naturalista, ele fala sobre o homem do sertão. Ele vai falar com muita empatia, o que é incrível, porque o realismo e o naturalismo não tem empatia pelos personagens. Já o Euclides da Cunha tem uma espécie de empatia pelo Antônio Conselheiro, por todas as pessoas que estão ali. E ele considera elas vítimas sociais. E há uma crítica bem pesada à Primeira República, exatamente nesse livro. O Alfredo Bose continua dizendo assim, eu acho que talvez isso aqui vai ser melhor quando a gente para pensar. Ele fala assim, ó, o moderno em Euclides da Cunha está na seriedade e boa fé para com a palavra. Contrariamente ao vício decadentista de jogar com sons e as formas à deriva de uma sensualidade fácil, quer dizer, ele utiliza uma linguagem muito mais simples, ele também é moderno nele,
Apreende-se melhor esse traço aproximando a tragédia dos sertões do romance da Seca e do Cangaço dos anos 30. Então, parece muito, né? Se aproxima muito. Os sertões dos romances do ciclo da Seca e do Cangaço. Lá do, não sei se vocês se lembram, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, Guimarães Rosa não, desculpa, do Graciliano Ramos, do... Como é que é o nome do cara que escreveu Gabriela Cravo e Canela, gente? Eu esqueci. Agora eu vou lembrar. Quem lembrar aí me lembra. E aí ele fala assim, ó, embora mais despojada de seu lexo, a ficção de José Lins do Rei e Graciliano Ramos tem mais pontos de contato com o duro e veraz espírito euclidiano que a maioria dos romances e contos regionais neofolclóricos do começo do século. Então, quer dizer, esse cara estava muito à frente de seu tempo. É isso que o Alfredo Bosio está dizendo. Ele estava muito à frente de seu tempo. E aí ele fala que há uma descrição... Jorge Amado, muito obrigado, Larissa. Jorge Amado, muito obrigado. Ele diz assim, ó, que ele faz uma descrição minuciosa da Terra, é uma característica dele. Outra coisa que ele faz também que é inovador é a referência cultural. A referência cultural é muito grande no livro. E várias outras características que fazem com que o leitor se sinta mais próximo cada vez dos personagens. Uma coisa importante, eu sempre falo isso quando eu chegar na segunda geração do modernismo, eu vou dizer, mas quero dizer, porque o Euclides inova isso, para o homem burguês ou classe média, ou o homem da cidade, que morava nos grandes centros urbanos, sejam eles quais forem. O nordestino era um ser fraco, burro, incapaz de ter pensamentos complexos. Pronto. Ruber Paulo, você tem certeza que os homens pensavam isso? Pensavam. E não só pensavam, como isso está refletido na literatura do Monteiro Lobato. Que o homem do sertão, o sertanejo, é um fraco, é um burro, é pouco inteligente, é muito mais dado ao trabalho do que à racionalidade. Isso não é verdade. O Euclides da Cunha mostra em literatura que isso não é verdade. O Graciliano Ramos, o Jorge Amado, o José Lins do Rego vão mostrar, a Raquel de Queiroz, aliás, a Raquel de Queiroz, vão mostrar que os homens do sertão são tão sensíveis como qualquer outro homem. E aí eu acho que é essa a grande contribuição da literatura moderna para a tentativa, que é uma tentativa, que até hoje a gente vê, né, segregação social por cor, por gênero, a sociedade ainda nunca avançou. Mas por isso que eu falo, gente, é assim, ó, isso não é brincadeira. Por que o pessoal... Eu vou dizer uma coisa, vocês vão ficar com raiva de mim, mas assim, por que o pessoal de humanas é mais paz e amor? Porque o pessoal de humanas, em geral, gosta mais de se envolver em literatura, não ler. Tem muita gente de exatas que lê, mas a gente se envolve em literatura e começa a pensar pelo outro, como se fosse o outro. A gente chama isso de empatia. Talvez não seja uma verdade, porque eu nunca vou saber como é ser um homem negro, como é ser uma mulher, ou como é ser homossexual, mas eu sei como é ser humano. E imagino como deve ser difícil ser tudo isso. E o papel da literatura no século XX inteiro vai ser de demonstrar que, e sobretudo vamos pensar sobre a posição do homem negro, né? Que o homem negro, o homem nordestino, a mulher, são seres com pensamentos complexos como qualquer outro ser. E não interessa gênero e cor. É isso que a literatura do século XX vai nos ensinar. Eu acho que é esse o grande ganho que vem de Euclides da Cunha para frente. E eu não vou dizer que depois de Euclides da Cunha tudo mudou. Por isso que ele é pré-moderno. Não mudou nada. Nós vamos ter mudança mesmo no século XX, nos anos 30, com Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Pedro Américo, o Graciliano Ramos e assim por diante. Tá certo? Deixa eu só fazer uma leitura aqui do aluno, alguma coisa, porque foi no privado. Professor, eu já li esse livro do Euclides. Eu queria muito saber qual era a representação do cachorro do Antônio Cancelheiro. Representação do cachorro? Como assim? Como assim, representação do cachorro? Eu não entendi. Me explica melhor, porque você está falando do mesmo texto que eu? Queria que você me falasse. Porque talvez você esteja pensando que representação de cachorro, assim, que o cachorro tem importância de fato, é
no livro do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, e não Os Sertões. São livros diferentes, embora a perspectiva seja parecida. Lá, sim, a cachorra tem importância grande. Então, eu queria só saber se você está falando da mesma coisa. Errou, eu sabia. Desculpa, mas assim, eu sabia, não que foi, não porque você errou, mas eu sabia que não tinha, essa pergunta não tem nexo quando se trata do Euclides da Cunha. Porque o texto nem é centrado em absolutamente nada disso, e eu em nenhum momento me lembrava de importância dada a cachorros. Mas já no Graciliano, sim. Lá no Vidas Secas, tem um capítulo totalmente centrado na cachorra-baleia, né? É um capítulo, acho que é o capítulo 3, se não me engano. E vale a pena, é uma leitura assim, das mais bonitas, é um dos textos mais bonitos que eu já li do Graciliano, e é incrível como ele consegue dar uma espécie de empatia a um animal, que é o cachorro, né? E o cachorro vira... O Graciliano não é pré-moderno, o Graciliano é moderno, da segunda geração do modernismo, que é lá nos anos de 1930, chamado de ciclo do cangaço e da cana-de-açúcar, tá bom? Pré-modernos são, vou falar todos os pré-modernos para vocês anotarem aí. Anota aí, mas eu vou mostrar para vocês, mas é bom anotar. Euclides da Cunha é um pré-moderno, certo? Augusto dos Anjos, em poesia, pré-moderno. Graciliano Ramos, pré-moderno. Oh, Graciliano Ramos, não, desculpa. Esquece. Viajei. Calma. Graça Aranha, pré-moderno. Monteiro Lobato, pré-moderno. Tá certo? Lima Barreto, pré-moderno. Então são 5 que eu falei. Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Esses são os pré-modernos, os grandes autores pré-modernos. Tá certo? Vamos lá. E o que estava acontecendo no final do século XIX e início do século XX? E que, quando a gente for fazer uma análise, vai ver uma visão geral disso. O estado de insatisfação do homem em relação à civilização, porque nós já nos aproximávamos da Primeira Guerra Mundial, isso fala assim, Paulo, mas as pessoas sabiam que ia ter a Primeira Guerra Mundial, galera, o mundo estava cheio de conflitos. Nossa, gritei agora, né? Desculpa. O mundo estava cheio de conflitos, muitos conflitos. Todo mundo imaginava que um dia a coisa ia degringolar para um problema maior. Ninguém imaginou que seria uma guerra mundial, mas a gente basta olhar o século XX. Século XXI, desculpa. Basta olhar os últimos anos. O tanto de bomba, o tanto de ameaça, o tom belicoso que os Estados Unidos usa com todo mundo. Isso a gente já começa a ter uma insatisfação com relação a essas coisas. Segundo ponto. Simões Lopes Neto entra no modernismo. O Simões Lopes Neto, na verdade, deixa eu lembrar, acho que o Simões Lopes Neto é um autor do Sul. Eu acho que ele é moderno, acho que ele é da segunda geração. Agora eu não sei, eu não me lembro, realmente eu não me lembro assim, se ele é da segunda ou se ele, mas não é pré-moderno não. Deixa eu ver aqui rapidão. Você acabou de me lembrar de um autor que eu quase não tenho pesquisa sobre ele. Já li um livro dele, o Gaúcho. Gaúcho não, Contos Gauchescos. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Tem todos os autores aqui. Tem que ter o Simões Lopes Neto. Não. Nem ele tem. Nem ele tá aqui. Deixa eu ver aqui, Alana. Só um minutinho. Vê o próximo. Vou conferir, porque é importante a gente conferir essas coisas. Que às vezes, né? A gente acaba não discutindo a mesma coisa, o mesmo processo. Nos cânones, ele deveria estar aqui, eu tenho que achar ele. Eu precisava achar ele em algum lugar para a gente fazer uma leitura.
Agora eu pego outro livro ali e a gente vê, tá? Agora eu pego um outro livro e a gente vê. E vou só continuar essa parte aqui, que talvez seja mais importante, e dizer para você o seguinte. Então, voltando aqui à ideia do simbolismo, o simbolismo não, desculpa, do pré-modernismo, eu acho interessante a gente pensar o seguinte: o que o pré-modernismo traz, né, de características que sobrepõem a essa situação? E por que dentro da sua... Só pensar aqui, estou vendo aqui o processo, mas não achei. Dentro da sua produção, a gente tem a ruptura com um passado histórico, que faz com que as pessoas passem a voltar às suas origens. Mas voltar à origem não é voltar ao primitivo apenas, tá bom? Mas é tentar encontrar temas que envolvem a brasilidade. Quer dizer, a busca pela brasilidade, ela é uma busca inconstante, é uma busca constante. Todo mundo sempre buscou. Acho que é muito difícil você definir o que é ser brasileiro. É muito difícil você definir o que é ser brasileiro. Falar assim, o que é ser brasileiro? Difícil. Então a gente precisa voltar lá no passado e tentar encontrar essa nossa brasilidade. Um cara que vai fazer isso muito é o Monteiro Lobato. O Lima Barreto também faz isso muito. Por isso que o folclore vai começar a ser uma das características mais importantes do pré-modernismo. Outro aspecto também que nós estávamos vivendo no período era um estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, como expansão e industrialização dos países europeus, então não se sabia o que ia acontecer. No finalzinho do século XIX, aqui no Brasil, a gente teve a queda do Império, e depois, em mais ou menos ali em 1914, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, que também é um contexto da época. E além de tudo isso, com o início do século XX, nós vamos ter uma transformação na maneira de pensar do homem, junto com a ideia de um nacionalismo ultranacionalista, que culminam com nazismo, fascismo e comunismo. São os ismos nacionalistas que mataram milhares de pessoas. Tanto o nacionalismo nazista, quanto o nacionalismo fascista, quanto o nacionalismo comunista. Essas agitações sociais estão no palco do século XIX para o XX. Outra coisa também, os conflitos. Olha os conflitos que a gente teve. O primeiro conflito, né, de todos, assim, os conflitos mais importantes, do fanatismo religioso do padre Cícero, o conflito de Antônio Conselheiro e o conflito do cangaço no Nordeste junto com o Virgulino, que é o Lampião. Então aqui eu tenho 3 imagens, né? A primeira, claro, a imagem do padre Cícero, verdadeira. A segunda é uma representação de Canudos, porque não se tem imagem do Conselheiro. E a terceira é a imagem do Lampião, que foi do cangaço e foi destruído somente lá nos anos de 30 e poucos, quando o Getúlio Vargas tomou poder. Outro aspecto importante são as revoltas que passam a ter no Rio de Janeiro, ali no ano de 1903, 4, 5, 6. São revoltas que a gente vai chamar de revolta da vacina, revolta da chibata, que acontecem no Rio. Quer dizer, é coisa de historiadores. E a grande greve operária de 1917 foi a maior greve operária do Brasil, que trouxe para o patrão uma ideia importantíssima. Se ele não cooperar com o funcionário, ele simplesmente vai perder o seu posto de patrão. Todos esses operários nas ruas, lutando por um bem comum, e depois, é claro, as leis trabalhistas vão só vir com Getúlio Vargas. Mas aqui, essa grande greve, foi a maior greve que se teve, olha o tanto de gente, e é claro que ela aconteceu em São Paulo, não aconteceu, mas aconteceu em São Paulo, aconteceu no Brasil, né? Porque São Paulo era o Brasil inteiro. E depois a Guerra do Contestado. Essa guerra é interessante, vou fazer a leitura aqui de uma fala, de um texto do Esperidião Amin Filho, né? Ele diz assim: entre os anos de 1912 e 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos pela designação Guerra do Contestado. Sobretudo, um conflito social em que milhares de caboclos tombaram defendendo seus direitos, a posse da sua terra. Lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo estrangeiro
e o abandono em que se encontravam. Revoltavam-se contra os grandes fazendeiros, coronéis, autoridades e contra todos os que subjugavam. Nesse chão foi lançada uma semente pelos homens e mulheres do contestado. O sonho de justiça social, que nunca veio. Mas naquela época os coronéis tomavam a terra de todo mundo. Então esse pessoal começou a se juntar e falou, vai tomar minha terra? Vai ter que me matar primeiro. Muitos morreram, muitos me mataram e foi uma guerra por posse de terras. Depois, a política do cabresto, que é a política em que o dono da fazenda, o dono do lugar onde você morava, obrigava você a votar em quem ele queria que você votasse, graças a essa oligarquia rural. Em Goiás, lá, eu acho que o aluno, esqueci o nome do aluno, ele disse que é de Goiás, lá em Goiás quem mandavam eram os caiados, né? E aí, o que acontece? Os caiados mandavam e eles eram eleitos a tudo. Qualquer coisa eles eram eleitos. Eles mandavam em tudo na cidade. Mandavam em tudo. Você tem uma ideia? O trisavô do Ronaldo Caiado, ele uma vez mandou uma carta pro Floriano Peixoto, quando Floriano Peixoto tinha acabado de conseguir conquistar a República, o Marechal Deodoro. Acho que ele mandou uma carta para um deles escrito assim, vocês fizeram a República. Você fizeram a República. Mas em Goiás, tudo continua da mesma forma. Os caiados continuam mandando. Ele mandou essa carta para o presidente. E eu te faço uma pergunta. Alguém contestou essa carta? Jamais. Não tinha a mínima chance de contestar. Então, o Matheus, né? Então, o Matheus aqui é o aluno que morava em Goiás. Aí, quando essa política oligárquica foi ser desarticulada, a melhor saída foi transferir Goiás para cá. Não sei se foi esse o único motivo, tem vários outros motivos, vários mesmo. Dizem que Goiás não iria crescer, porque é cheio de morro, e blá, 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 mas eu não acredito muito nisso, não. Acho que é mais mesmo uma forma de desestruturar o poder. Goiás fica mais para um lado, bom, mas é uma perspectiva. E Goiânia é uma cidade nova, com um novo governador, a ideia seria essa, para fugir dos caiados. E também, para finalizar essa elucubração, nós temos o nascimento de uma burguesia urbana industrializada, né? Com o surgimento do proletariado. Proletariado, conceito marxista, que eu vou usar, que é o detentor da força de trabalho, tá bom? Se você falar proletariado para um bolsominion, ele não vai gostar. Quem não fala trabalhador, esses esquerdistas têm que dificultar tudo. É que eles são meio burros e não entendem as palavras. Mas é isso. E aqui eu tenho três elementos. O primeiro, a figura de uma mulher operária. Sim, as mulheres operárias existiam, sim. Meio burros assim. Não os bolsominions, mas os bolsominions que questionam isso, tá? Nem todo bolsominion é burro, eu acho. Bom, aqui ela fala o seguinte, o proletariado é força do trabalho, a mulher trabalhando, mostra ela numa fábrica, claro que isso aqui é uma imagem atual. Aqui a outra imagem do Bassi Werk, que é uma pintura de 1886, é muito genial porque ela mostra para nós dois aspectos. O primeiro, os barcos encostando no porto. E, ao fundo, as fábricas soltando fumaças. Aqui ele já falava do aquecimento global. Não, tô brincando, não falava não, mas olha só, o que mais tem nessa imagem é a cor cinza das fumaças. As cidades estavam todas cheias de fumaça. E, por último, as crianças trabalhando. Vocês podem ver, tem duas crianças aí. Essa daqui não é uma imagem verdadeira, mas é uma representação. Acontecia isso mesmo. As crianças trabalhavam em serviços que não precisavam de muito raciocínio. Por exemplo, separar cor. Você fazia um carretel de linha, então você separava o vermelho do preto, do azul, do amarelo. Não tinha máquina para fazer isso. Então, as crianças simplesmente separavam e colocavam tudo, encaixotar essas coisas, eram as crianças que faziam. Não tinha lei trabalhista, então a criança podia trabalhar o tanto que ela quisesse. Nosso excelentíssimo presidente disse que não havia problema em criança trabalhar. Ele fala, eu também trabalhei quando era criança, eu posso dizer a mesma coisa. Eu também trabalhei quando era criança, mas trabalhei não para sustentar minha família, né? Trabalhei porque surgiu uma coisa para fazer
e isso não atrapalhou os meus estudos, mas em geral, quando a gente fala de exploração, trabalho infantil, não é desse jeito, né? Não é eu trabalhar, eu fazer um serviço de office boy para alguém, não. É um trabalho que eu estou falando como esse daqui, que as crianças perdem a vida inteira trabalhando em fábricas, em lugares perigosos, tá certo? E por último, e não menos importante, claro, a coisa mais problemática que a gente tem no Brasil, no ano de 1888, no dia 13 de maio, ao meio-dia e 26 minutos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e, a partir daquele dia, todos os escravos receberam a abolição da escravatura. Aí eu faço a pergunta para vocês, foi lindo? Foi maravilhoso? Todos os escravos livres pela rua, cantando e dançando? Não, não foi assim. Eles continuaram nas fazendas deles, eles continuaram morando e sendo escravos do mesmo jeito. E os que não viraram escravos foram para outros lugares e foram marginalizados porque ninguém quis arrumar emprego para eles. Por quê? Por conta disso daqui, ó, da imigração italiana. Eu acho que esse é o elemento primordial. Segregação dos negros, claro, porque o brasileiro é racista. Mas a imigração italiana é a grande responsável pela marginalização clara financeira dos negros. Você quer acabar com um povo? Duas coisas você pode fazer. A primeira, você finge que você é amigo desse povo, faz coisas positivas para o povo, para ir comendo o povo aos poucos, que foi o que os portugueses fizeram com os índios. Ou você pode fazer assim, tira o dinheiro do povo, faz eles passarem fome e morrerem de fome. Você vai gerar uma sociedade subalterna. Foi o que foi feito com os negros no Brasil. Quando os italianos vieram para cá, nos primeiros navios, ali mais ou menos em 1912, 11, por aí, quando os italianos vieram para cá, os primeiros italianos, eles se situaram nos 3 bairros de São Paulo. O bairro do Brás, o bairro do Bexiga e a Barra Funda. Esses 3 bairros eram bairros periféricos e bem pobres. Hoje não é. Se você for no Brás, você vai ver que o Brás é um lugar hoje com muito mais tecnologia, muito mais interessante. A Barra Funda eu realmente nunca fui e no Bexiga eu já fui. Mas assim, eram bairros italianos, claramente italianos. E o mais importante sobre isso é o fato de que os italianos vinham para cá, claro, para trabalhar com o trabalho como se fosse escravo, mas eles eram brancos, eles tinham oportunidades. Eles se casavam com as filhas dos patrões. Aliás, o patrão fazia muito gosto que a sua filha se interessasse por um daqueles italianos brancos de olhos azuis, né? E altos e assim por diante. Pelo menos é uma visão que você tem do italiano, mas na verdade eles não são assim, não. A visão que eu tenho do italiano é do Mário, o Mário do videogame mesmo. Baixinho, bigodinho, fazendo assim com a mão. E, no final das contas, essa imigração italiana e japonesa também, o Kassato Maru, primeiro navio que veio, ela é uma imigração que culmina, claro, que auxilia na segregação do homem negro. E como diz acho que quem fala isso é o Djonga, acho que o Djonga fala isso, ele fala assim que o negro sempre foi visto como o animal, né? Como só a força, só pouco cérebro, muita força e a zoomorfização desse negro culmina também na segregação. Bom, eu termino a minha aula agora, depois eu vou falar um pouco sobre essas disputas das províncias e vamos falar sobre as críticas, o que a crítica falava, o que era a visão crítica do pré-modernismo no Brasil. No mais, boa semana para vocês, bom final de semana. Sextou, mas a gente sabe que a gente ainda está em quarentena, então evitem o máximo encontrar com as pessoas fora de casa, mas se forem encontrar, que sejam pessoas... Não, melhor não encontrar, tá bom? Obrigado, beijo, fica bem. Valeu. Cuidado.